gente lá fora ainda? Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo, Sindigraf, damos as boas-vindas a todos e a todas ao workshop Reforma Tributária Impactos na Indústria Gráfica. Para saudar a todos, chamo aqui à frente o presidente do Sindigraf, senhor Ricardo Marques Kolbe. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí as presenças dos amigos e principalmente do Dr. Elson Ronda, um velho conhecido aí das brigas de Ciesp e etc. Dr. Paulo Ricardo, assessores. Eu queria dar as boas-vindas aí ao grupo que está à distância nos acompanhando. Ficamos muito contentes aí de saber do interesse do assunto. E não é por falta de temas importantes que o empresário vai ter dor de cabeça, né, doutor Elcio? Porque nós estamos tratando aqui de um item que agora entra na pauta oficialmente, mas concomitantemente, ontem ainda, na reunião da Fiesp, mais dois assuntos foram lembrados que estão aí, né? Estão aí batendo a nossa porta e nós vamos ter que conviver com a questão do ruído, né? Que é outro tema que poderá e deverá afetar as nossas empresas. E a NR01, que é uma invenção aí de uma criatividade fantástica, né? E nós estamos despreparados, ninguém está ainda a par de tudo isso como deveria, mesmo as entidades, né? E já tem, assim, data marcada para começar. A gente espera que isso seja adiado para se ganhar tempo, mas enfim, empresário não morre de tédio. De jeito algum, né? Empresário, fortes emoções é conosco, né? Mas a coincidência de fatores que nos impactam é assim. Ontem nós tivemos reforma administrativa já, né, na nossa casa. É a história do ovo ou da galinha, né? Essa reforma deveria vir antes da tributária, né? É uma coisa tão meio óbvia, né? E, no entanto, a tributária caminhou, passou, e a reforma tributária que daria uma dimensão para o Estado que nós queremos ter e para saber qual seria a carga tributária e tudo mais, provavelmente vem depois, né? Então, nós vamos caminhar com a tributária e depois... Enfim, esse país, se a gente for ficar reclamando aqui, também não vale a pena. A gente tem que fazer a lição de casa, que é o que nós estamos fazendo. Eu queria agradecer aqui as presenças do Julião Gaúna, nosso presidente da Abigraf Nacional, né, que muito nos honra de estar conosco. E vamos ao que interessa, né? Muito obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação enorme estar com o Dr. Elcio aqui, que é um tremendo de um especialista, com
doutor Paulo Ricardo, e vamos avançar, porque em 2 horas a gente quer ver se consegue um bate-bola e vamos sair daqui informado, porque essa está batendo a porta aí, o ano que vem começa, tá bom? Um abraço, obrigado pelas presenças. Dando início ao nosso importante evento de hoje, farei uma breve apresentação dos nossos ilustres palestrantes, Dr. Elcio Honda, diretor titular do Departamento Jurídico do CIESP, Centro das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo, sócio fundador do Honda Tara Advogados, conselheiro estadual da OAB São Paulo, gestão 2527, vice-presidente da Comissão da Ação Social e Cidadania da OAB São Paulo, gestão 2527, presidente da ABCP, Associação Beneficente e Comunitária do Povo. Dr. Paulo Ricardo Cardoso, consultor sênior do Honda Tara Advogados, consultor tributário empresarial, integrante da Comissão de Direito Empresarial da OAB Nacional, colaborador do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, CIAT, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, onde atuou por mais de 34 anos. Com a palavra, Dr. Elcio Honda, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso presidente Ricardo pelo generoso convite. Um grande prazer estar nessa casa da indústria gráfica, né? Nós já tivemos aqui há muito tempo. Eu estou no sistema Fiesp-Ciesp desde 2004, então já há bastante tempo. Começamos na gestão do Paulo Scaff e também fui diretor jurídico da federação acho que até o ano passado, né, Ricardo? E o Ricardo sabe que alguns problemas políticos me motivaram a ficar somente no CIESP, não mais na Fiesp, mas agora esperamos aí que o nosso presidente Paulo Scaff retorne em 2026, né? Vamos ter eleições esse ano, e aí, então, muito provavelmente devemos uniformizar de novo as gestões Fiesp e CIESP. Então, queria agradecer muito o convite, agradecer as pessoas que estão online. Até estava comentando com uma pessoa, né? Essa questão do online iniciou no nosso tempo da Covid. Aí eu estava vendo, hoje já tem reportagens sobre como se fosse a guerra, né? Então, assim, 5 anos se passaram, né? Coisa que a gente assim, não imaginava, parece ser tão próximo, né? Falei, nós já somos história, né? Nós já somos história e somos sobreviventes de uma guerra, né? Então, essa questão do online começou ali. Nós não estávamos preparados para o online, né? E hoje é uma realidade, reuniões, trabalho, né? Hoje é uma outra realidade. Então, aí ao nosso pessoal que está online também, muito obrigado aí pela presença, uma presença bastante grande. E queria saudar todas as mulheres, na pessoa da doutora Marcela, saudar as nossas grandes mulheres aqui da indústria gráfica, aquelas que merecem toda a nossa consideração e apoio. Queria apresentar o Paulo Ricardo. Paulo, se puder. Paulo Ricardo, ele é um nosso sócio, que ele fica em Brasília. Então, presidente, nós trouxemos o Paulo Ricardo por um motivo especial, pela deferência ao setor. Paulo Ricardo foi subsecretário da Receita Federal por muitos anos, até se aposentar. Inclusive, eu o conheci na época que a gente batia com a Receita Federal, pela Fiesp. Né? A gente batia, fazia as alterações, e o Paulo Ricardo sempre teve uma postura muito republicana, entendendo as ações, e nós sabíamos os limites, né, que a Receita poderia fazer, e nós criamos dali uma amizade, que é uma amizade em relação a muito respeito em relação às posições. Aí ele se aposentou, e aí nós fizemos o convite para ele integrar o escritório. Houve até um grande compliance, né? O Paulo era tão importante no governo que tivemos que fazer uma consulta ao Comitê de Ética do governo, né, em relação a isso. Foi aprovado, então hoje o Paulo Ricardo está aí, e é muito importante porque nós estamos falando agora, o tema vai ser a reforma tributária. E muitas das legislações foram gestadas à época do Paulo, entende? Então o Paulo tem toda essa visão que teve enquanto esteve à frente da Receita Federal, mantém um bom relacionamento. Então, eu pedi, presidente, que ele viesse aqui para que a gente pudesse tê-lo aqui conosco, né, e também
propiciar a que fosse debatido. Então, eu vou fazer uma parte da apresentação e, na sequência, eu vou passar ao doutor Paulo para ele continuar aí a apresentação. Obrigado, Paulo. Obrigado aí, nossa Abigraf Nacional. Muito obrigado aí pela presença. Uma grande honra estar aqui com o senhor, né, representando aqui todos os estados. O tema realmente é muito importante, né? O tema vai ser muito interessante. E eu vou pedir até a licença dos senhores, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, até para atender também uma reunião na Secretaria da Fazenda, no ICMS, que é um tema da substituição tributária dos cadernos e agendas. Então, nós marcamos com o coordenador, vai ser umas 11 horas, então vou ter que ausentar um pouco mais cedo, mas aqui a equipe, tanto Paulo Ricardo, Adriano, Andressa, que eu pedi que estivessem aqui, eles vão poder atender. E nós vamos passar por alguns temas bem importantes. A questão, essa questão do tema, a substituição tributária, vai ter ou não vai ter a substituição tributária? Vai entrar na cesta básica ou não vai entrar na cesta básica, né? O conflito ICMS e ISS vai acabar. Então, todos esses pontos nós vamos acabar passando aqui discutindo. Então, muito importante esse temário que foi proposto aí para o nosso presidente aqui, do Sindigraf, para a gente poder discutir os temas. E o nosso foco vai ser realmente bastante a parte prática. Exatamente o que vai acontecer na parte prática em relação à reforma, porque a reforma começa agora. O presidente colocou que ser empresário não é fácil, não será muito fácil nos próximos anos. Esta reforma tributária, ela visa a simplificar, mas vai criar uma dor de cabeça assim, para a classe empresarial muito grande. E, na realidade, tudo vai começar ainda, porque nós vamos entrar a parte da regulamentação, muito importante o setor está muito bem vocacionado também para fazer, e sempre fez muito bem os pleitos, né, no campo federal, mas, presidente, nós vamos ter que fazer aí um trabalho muito grande aí para o setor também não ter algum problema em relação à nova implementação. Bom, eu queria fazer então essas considerações e vamos começar um pouquinho. Eu vou ficar aqui até por conta do pessoal que está online, viu, presidente? O senhor me permite falar daqui, porque aí ele não precisa ficar caçando, né? Nós temos aí o porquê da reforma tributária. Hoje o Brasil tem esse PIB e a carga tributária é 3,5. Uma carga absolutamente elevada, mas o principal, esse fator aqui ao lado, que é o custo do Brasil. Somente para fazer o compliance tributário, o Brasil gasta mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais. Então, ou seja, é muito comum você ir nas empresas e o custo fiscal, não é o pagamento de tributo, mas contador, advogado. Advogado é bom contratar. Não recomendo abdicar do advogado. Brincando. E isso gera esse custo. Então, você vai a empresas que têm departamentos contábeis e fiscais e jurídicos maiores que o departamento de inovação. Então, isso está muito errado. Então, esse é um dos motivadores da gente poder ter uma reforma tributária. Nós devíamos estar olhando primeiro, o presidente Ricardo até comentou isso, só existe tributo porque nós precisamos alimentar a máquina do Estado. Então, se a máquina do Estado fosse menor, o gasto público fosse menor, a nossa carga poderia ser menor. E não fazer o contrário. A máquina incha, aumenta, e aí você tem que aumentar os tributos para poder fazer, então, um funding, né, desse aumento da carga. Então, aquele evento da reforma administrativa realmente é muito próprio, sempre foi o nosso desejo, ter uma reforma administrativa antes e uma tributária depois. É o que a gente faz em casa, né? Seria lógico. Se você é funcionário, trabalha e recebe um salário, como é que você vai gerenciar o gasto da sua casa? É simples, você tem que gerenciar primeiro, você sai 3 vezes no restaurante e começa a sair 2, né? Se o dinheiro vai apertando. Né? Então, não é para pedir aumento, né? Você não dá para pedir aumento, como acontece hoje no Brasil na relação da carga. Aqui está um pouquinho ruim o gráfico para ver, mas aqui é uma comparação das horas gastas para fazer o cumprimento dessa carga tributária. O Brasil é essa coluninha à esquerda que dispara, é muito longe. Então, todo esse inferno tributário, e aqui vocês têm um exemplo, ICMS e ISS. Até hoje, quantos anos tem essa discussão, doutor Marçal? Quantos anos tem?
muitos anos, até hoje não se resolve essa questão da imunidade. Nós, né, Paulo, nós até discutimos muito a questão da imunidade, até na sua gestão, a gente gestou o programa lá do papel imune. Um programa foi desenvolvido só para controlar o papel imune, porque essa diferenciação tributária gerava muita malversação e uma concorrência desleal. E hoje os senhores também devem enfrentar isso, até hoje, né, continuam enfrentando. Bom, esse é um exemplo, então, de por que nós temos essa carga elevada. Bom, a reforma tributária, então, ela visa a esses grandes pilares. Ele quer reduzir a complexidade, quer reorganizar a produção, quer mitigar a acumulatividade e quer levar um IVA padrão. O que é redução da complexidade? Hoje, nós estamos trabalhando na reforma tributária com 5 tributos, basicamente, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, basicamente, são os grandes tributos hoje que têm uma gama de legislação. ICMS, nós estamos falando de 27 estados, cada estado com sua legislação diferente. Você abre, a partir daí, a subção tributária, você abre, a partir daí, os regimes especiais, diferimentos, reduções de base. Então, assim, em termos de legislação, é infinito. Aí você vai também para PIS e COFINS, que também tem uma legislação que muda bastante. É uma legislação hoje, que, inclusive, na época do Paulo, a gente ia fazer uma reforma só do PIS e COFINS. Paulo, quantos artigos ia ter a consolidação do PIS e COFINS? Não mais do que 100. Isso para o PIS e COFINS, né? E hoje? Então, hoje, então, por que a gente fala da redução da complexidade? É porque visava reduzir a complexidade, era mais fácil a gente ter uma legislação só, né, com poucos artigos, mas o Brasil não é fácil, né, o presidente Ricardo já comentou isso, nós, infelizmente, ainda vamos ter que discutir um pouco essa questão da regulamentação. Reorganiza a produção. Por quê? Principalmente em alguns setores produtivos, hoje, o ICMS era o principal vetor para você deslocar um investimento industrial, por causa do incentivo fiscal. Então, você tinha que fazer a conta, tinha que fazer o cálculo de que estado você poderia ir para você ter melhor benefício tributário. Inclusive, lá na Fiesp, eu recebia muita delegação estrangeira, e quando você vinha delegações que eram de presidentes e diretores financeiros, era comum perguntar, eu faço esse microfone, ele perguntava, então, qual é a carga tributária do microfone, né, no Brasil? Sabe qual era a minha resposta? Depende. Aí o empresário olhava assim, mas como assim depende? Né? Falei, bom, depende de onde o senhor vai instalar a sua fábrica, porque nós temos incentivos tributários, fiscais, né, por instalação, depende do seu NCM, porque pode ter subção tributária ou não, e vai depender da MVA de cada estado. Bom, aí ele ficava doido, depende de muita coisa. Então, hoje, a reforma tributária visa, assim, se nós vamos acabar com o incentivo do ICMS. Essa é a grande proposta que tem. Então, com isso, você deixa mais uniforme, mais horizontal o alinhamento de onde você vai produzir. Então, você tem que produzir pensando matéria-prima, mercado consumidor e logística, que é o que deveria ser. Então, esse é um dos grandes motivadores, a reorganização da produção. Mitigar a acumulatividade. Hoje, de carga tributária, a indústria é favorável à reforma. Basicamente por quê? Não é porque a carga diminui, não é porque a alíquota diminui, é porque nós temos no débito e crédito, porque quanto mais longa a cadeia, quando o crédito não é integral, em cada etapa de produção, você vai perdendo um pouco de crédito. Só que perder o crédito não significa produto mais barato. Ele vai para o custo da produção. Ele entra dentro do custo do produto. Nesse entrar dentro do custo do produto, esse valor vai somando e aí é para a carga tributária. Acho que está tendo um eco aqui. É um retorno. E aí vai para o IVA padrão internacional. Então, hoje nós temos várias alíquotas de ICMS, porque cada estado tem sua alíquota e você tem várias alíquotas. Além disso, você tem créditos otorgados
gás. Então, quando cada vez você vai tendo alíquotas diferenciadas. A ideia é termos uma alíquota só para esses 5 tributos. Essa foi a concepção original. Ela foi desvirtuando essa concepção original por conta da necessidade de aprovação. O Brasil é um país muito difícil de aprovar normas, porque há muitas exceções, há muitos interesses políticos, e aí nós vamos ver que a coisa não ficou tão simples quanto deveria estar sendo realizada. Bom, aí nós temos então o novo sistema tributário, que é o sistema da IBS e da CBS. Veja que o IVA era para ser um só. A ideia inicial era ter um IVA só. Aí teve um problema com federais e estaduais, principalmente estaduais. Então se criou um IVA dual, um que vai ficar os estados e municípios e o outro que vai ficar o federal, a CBS. Então o que era uma já virou duas. O que era para ser mais simples já ficou uma complexidade. Basicamente elas vão ter a mesma base, mas elas vão ter duas questões. Criou um imposto novo que nós não tínhamos, é o imposto seletivo. Então, o imposto seletivo é um imposto que não tinha na nossa base, foi criado. Hoje, o espírito dele, que seria para as externalidades negativas, no início pensou em questões que não são boas para a saúde. Então, ela pensou em fumo, pensou em bebida, armas e munições, e hoje ele abriu o leque para qualquer questão que seja ruim à saúde ou ao meio ambiente. Quando colocou isso, entrou qualquer coisa. Então, hoje, até carro elétrico entrou no imposto seletivo. Então, esse é um perigo, é uma possibilidade aí de realmente abrirmos um leque maior. O IPI, lembra que eu fiz a conta que vai extinguir o IPI? Era IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, são 5 tributos, né? Então, era para extinguir. De todos vão ser extintos, exceto o IPI. Por conta da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus só existe por conta da benesse da diferença do IPI. Então, o IPI não podia morrer enquanto permanecesse a Zona Franca de Manaus. Então, significa que nós vamos matar o IPI somente em 2073. Presidente Ricardo, todos estão convidados a vir aqui em 2073, daqui a 50 anos, para podermos ter a celebração da reforma tributária integral. Então, infelizmente, não vamos... Poucos aqui, né? Vamos estar aqui para ver o fim da reforma tributária. Isso, como o doutor Paulo Ricardo comentando, a Zona Franca sempre tem a possibilidade de prorrogar. Se prorrogar a Zona Franca, deve prorrogar a questão do IPI. Isso é um fator extremamente importante, talvez não no setor aí que os senhores estão, mas para alguns setores, se tiver uma indústria, cujo NCM que o senhor fabrica esteja na Zona Franca de Manaus, o seu produto vai continuar tendo IPI até 2073. Então, esse é um ponto importantíssimo de fazer a verificação. Se tiver um concorrente que produza na Zona Franca ainda ativo e que participe, né, do produto produtivo básico lá, esse produto ainda vai ter IPI. Então, esse é um ponto de muita atenção para vários setores. E aí nós temos a possibilidade de criar 2 novos tributos, uma contribuição estadual, para alguns produtos semi-elaborados, é um absurdo também, e uma contribuição municipal para custear serviços de públicos de iluminação. Isso é mais um outro absurdo para dar um pouquinho para estados e prefeituras por conta do fim do ICMS, que é o grande tributo dos estados. Hoje é o principal tributo dos estados. O senhor falou que extinguiu 5 tributos, né? Isso. O senhor somou, já tem 5. Eu não queria falar isso, mas quando faz a conta, né, a gente, o que era para extinguir já vai ter, continua tendo, com outro nome. Mas, enfim, o senhor tem toda a razão, né? Então, essa é uma das críticas, né, que a gente tem do sistema, que nós devemos ter a coragem de fazer uma reforma mais simples, né? Quer dizer, se nós tínhamos que reformar, nós tínhamos que fazer mais simples. Nós tínhamos que ter a coragem de diminuir a carga tributária. Somente diminuindo a carga tributária, você tira a sonegação. Sonegação, você não é com fiscalização, é com a carga tributária. Nós
vários setores, nós provamos ao governo que se nós tivermos uma carga tributária menor, a concorrência desonesta não tem como navegar. Porque o custo de produção, o custo de manutenção, porque manter uma atividade não concorrencial é cara, viu? Principalmente hoje, nos sistemas informatizados, e hoje a Receita Federal assim, é espetacular, tem todos os dados relacionados a este tema. Então, se nós tivermos uma carga menor, com certeza poderemos retirar bastante da concorrência desleal. Bom, aí então um pouco do que nós vamos ter. Então, veja, que nós vamos entrar com a reforma tributária em 2026. Está perto, hein? Nós estamos entrando para o ano que vem. Então, assim, esse ano nós já temos que pensar, 2026 é sistema novo, tá? Então, esse IBS e CBS não é a mesma estrutura que a gente tem hoje para ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, é uma nova entrada que vai ter. Então, o prazo está extremamente curto, vai começar a implementar. A alíquota é baixa na implementação, nós estamos falando de uma alíquota de 1% para as duas, mas já vai entrar. Mas significa que entrar, significa que você, dentro do seu setor fiscal, dentro da sua empresa, tem que estruturar isso. Imagina que você vai ter que começar a pensar em sistema de custo, porque vai mudar a questão de custo da sua empresa. O preço do produto muda. Pararam para pensar nisso? O custeio muda. Então, tem que ter um trabalho muito grande interno, dentro das empresas, já. Porque nós já estamos atrasados. Nós estamos em 25. Nós estamos aqui, março já foi. Nós estamos em abril. Não é, doutor Paulo? Está bem apertado. Bom, aí nós temos aí o PIS e COFINS, a extinção prevista PIS e COFINS em 2027. Então, o que primeiro cai é o PIS e COFINS. Então, aí entra um outro pensamento, um outro trabalho que tem que ser feito. Se o PIS e COFINS vai acabar em 27, o que você tem que fazer? Faz uma revisão do que tem de PIS e COFINS dentro da sua empresa, faz uma revisão de crédito, faz uma revisão. Teve muita alteração de direito decreto na legislação antiga do PIS e COFINS, seja em legislação do CARF, seja a questão de jurisprudência do STJ. Então, como ela vai ser extinta, significa assim, você tem que fazer a revisão, dá tempo de aproveitar, que você tem uns 5 anos para aproveitar, né, para fazer. Então, isso é um planejamento interno dentro da empresa que você pode ter. Aí, em 2027, a gente começa a implantar o imposto seletivo. Aí nós começamos o IBS, e aí ele vai começar, em 2027, ele vai começar a subir até 2032. Então, até 2032, nós temos a concomitância dos dois sistemas. Então, significa 2 contabilidades, 2 escriturações fiscais, livros... mas essa é a parte boa, presidente. Essa é a parte boa. O senhor vai dar emprego, vai gerar renda. Mas é brincadeira. Mas realmente isso é assim. Por isso que para a empresa assim, tem que ter muito cuidado, né? Porque não significa que o contencioso vai diminuir. O contencioso pode ter, porque vai continuar o antigo, vai aumentar, porque toda legislação nova é uma nova experiência, é uma nova interpretação, então, e vai ter um novo contencioso. Então, isso tem que ter esse preparo. Então, significa, começa essa alíquota de 1%, o que vai acontecer? Ela vai subir, ela vai subindo até 2032. 2033, ela tem que estar no grau pleno. E os nossos tributos atuais? Ela tem que fazer a descida. Exatamente. Então, enquanto um sobe, o outro desce, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem a certeza da subida. A descida, apesar da gravidade, nunca foi tão fácil no Brasil. O Brasil desafia a lei da gravidade. Como exemplo, nós temos a CPMF. A CPMF era para ser provisória, né? Era para ser pequena. O que aconteceu? Ela só aumentou e ficou permanente. Então, esse que tem que ter o cuidado. Por isso que o trabalho das entidades,
os dois presidentes têm que ter esse trabalho muito grande. Nós vamos ter que ter um trabalho muito grande no Congresso para que a gente não tenha só um aumento e o outro permanece. Entende? Então, há um risco bastante grande. Então, até 2032. Em 2033 é que nós entraremos com a reforma plena. Então, é um tempo muito grande. Aí sim, extingue em 2033 o ICMS e extingue o ISS. Aí o nosso conflito acaba do ICMS e ISS, mas só das operações de 33 para frente. Até lá, nós vamos continuar mantendo todas as batalhas de ICMS, ISS, imunidades, nós vamos continuar mantendo até isso, se esse prazo também não for esticado. Então, esse é um outro ponto. Então, tem algumas missões, tem algumas lições de casa, e é por isso que esse temário aqui na entidade é muito próprio, presidente, porque realmente as entidades têm que estar levando aos seus associados já a preparação. Super importante, presidente. Então, assim, isso tem que ser muito recorrente. Inclusive, hoje, eu tenho uma outra apresentação no CIESP da Lapa. Então, assim, eu tenho falado muito sobre isso, porque a gente vem alertando muito esse ponto. Porque o que vai acontecer é que nem declaração do imposto de renda. Né? Com todo respeito, doutor Paulo Ricardo, mas o brasileiro deixa para o último dia. Então, o que vai acontecer? Só que aqui deixar para o último dia é um caos. É muito caos. Então, assim, tem que realmente fazer o planejamento, tem que chamar o setor. E não é só o setor fiscal, não é. É fiscal, contabilidade, sistema de custo, logística, fornecedores. Nós vamos explicar por que vai mudar fornecedores. Né? Então, tudo isso tem que começar a fazer os seus comitês internos, né, até a implementação efetiva da reforma tributária. Bom, o ponto positivo que hoje a gente tem é dos incentivos de ICMS. Esse é um ponto positivo, porque ele vai, portanto, vai diminuindo e vai acabar em 2032. 2033, 100% dos incentivos. Então, aquela discussão que a gente falou sobre a implantação, vou para um estado ou outro, tenderia a acabar. Tá? Então, isso é positivo. Agora, eu não sei se é o caso do setor, mas se moveu por conta de incentivo, tem um outro ponto. Toda a indústria, quando move por causa de incentivo, é um programa muito grande de implantação. Não é rápido, não é como um comércio. A indústria, para se mover para um estado, você tem todo um investimento de parque fabril, modernização, etc. Normalmente, o que você faz nesses estados? Você faz um projeto que você apresenta de investimento, contratação e etc. Então, ele tem um payback. Como é que você faz o payback desse incentivo? Calculando a implantação versus o benefício que você teve. Porque ninguém vai lá para o Pará, né? Porque é tudo difícil o resto, logística, mão de obra, etc. Foi lá movimentado por incentivo fiscal. Então, o payback foi calculado com 100% do incentivo fiscal. Normalmente com projetos de longo prazo, de 20 anos, por exemplo. Se implantado, o que vai acontecer? O payback vai achatar. Então, significa que tem que abrir uma discussão com cada estado, aí vai depender muito, esse é um outro fator, vai depender muito de cada incentivo negociado. Porque, tecnicamente, o governo estadual deveria estar recompensando a empresa com outro fator pela perda do incentivo fiscal que ele calculou a 100%. Está entendendo isso que eu estou comentando? Então, assim, tem muita indústria com incentivo ainda em curso ou implantando, e vai ter que abrir uma outra discussão. Difícil, porque quando você discutiu e negociou, pode ser que seja um governador e hoje é outro. Aí o de hoje vai falar, bom, não tenho culpa. Né? Isso foi lá então, mas tem que abrir essa discussão. Então, assim, a minha recomendação, revisitar os incentivos, quem tem incentivo, veja como foi negociado, como foi protocolado. Eu sempre fiz uma sugestão nos clientes do lado do escritório de colocar uma cláusula, que era uma cláusula de revisão da carga tributária. Ou seja, se a carga tributária sofresse uma alteração em relação à proposta inicial de investimentos, o governo teria que me rever para rediscutir
a recalibragem do meu investimento. Seja por qualquer questão, abre uma linha de crédito, abre sei lá, qualquer tipo de regime especial, mas teria que ter uma recomposição. É uma cláusula diplomática que se colocava, né, para abrir essa questão da discussão. Mas nada impede cada empresa renegociar, porque não teve culpa nessa questão da reforma tributária. Mas esse é um ponto importante. Pois não. A questão do 32, a questão do desenvolvimento dos estados, foi criado os incentivos fiscais. O senhor quer falar aqui o pessoal... Só me permita uma informação. A questão do 32 foi colocado para o desenvolvimento dos estados os incentivos fiscais e vão terminar em 32. Há outro desafio, porque para você levar a indústria para o interior, eu sou da região centro-oeste, sou de Mato Grosso do Sul, qual que é o objetivo lá? A gente faz a projeção para as indústrias, eles vão para lá e a gente ganha para levar, para desenvolver o Estado através de incentivos fiscais. A partir de então que faz a paridade dos incentivos fiscais, por questão de logística ou qualquer outra coisa parecida, não há interesse da indústria de se deslocar, como o senhor deu exemplo, Pará. Então, isso é um outro desafio que vai ter a posterior, como que vai compensar isso para poder desenvolver os outros estados na questão de fazer a prosperidade daquele setor, né? Esse é lá no nosso estado vai até 32, termina, não tem mais incentivo, já foi promovido isso, mas como o senhor disse, hoje é um governador, amanhã é um outro, ele pode voltar a isso para poder trazer benefícios na questão de trabalho, para poder promover a empregabilidade naquele estado. Então é um outro detalhe que vai vir a posterior dessa discussão, tá certo? É excelente a pergunta, porque isso eu tenho razão, porque qual era a principal dificuldade da reforma? O ICMS. O governador só faz política tributária e econômica no estado por conta do ICMS. Bom, eu como governador vou dizer, como é que eu vou atrair uma indústria que agora, a partir de 2032, não tem mais o ICMS? Então se criou um fundo de compensação e um fundo de desenvolvimento, que tecnicamente o governador poderia e deveria atrair com outros fatores, sem tecnologia, canais de distribuição e etc. A dúvida é, como é que vai gerar o valor desses fundos e como vão ser depois negociados. Então, essa é uma outra pergunta. Nós temos uma tela que nós vamos falar, mas tem bastante razão sobre esse tema. Bom, aí vamos entrar no IBS-CBS, mas aí eu queria pedir para o Paulo. Paulo, você podia, a partir daqui, já assumir? Aí quando a parte difícil, a gente levanta. Né? Bom, senhores, bom dia. Presidente, muito obrigado pelo convite. Como eu estava comentando, agora que vem a parte fácil, o Elcio me passou, viu? Bom, dos comentários que a gente já ouviu aqui, percebe-se que essa reforma tributária, ela meio que extrapolou a ideia inicial. A ideia inicial era só transparência e simplificação, sem aumentar a carga tributária. Vocês vão ver aqui ao longo dessa exposição, que transparência, sim, talvez. Simplificação, e sem aumentar a carga tributária, vamos ver lá em 2073 se nós não vamos ter uma nova Zona Franca de Manaus e aí vamos seguir o baile. Bom, mas vamos tratar do que tem na lei hoje. Mais uma observação. A reforma tributária acabou? Aqui? Reforma tributária acabou? Eu diria o seguinte, que ela está começando a reforma tributária. Porque depois dessa lei que foi aprovada, a lei complementar que aprovou o IBS, CBS, e mais de 200 artigos, nós teremos leis ordinárias, nós teremos decretos, nós teremos instruções normativas, nós teremos portarias. Portanto, seguindo a recomendação do Elcio, não dispense os advogados. Isso é importante. IBS. A característica do IBS, o IBS e a CBS têm a mesma característica. Não precisava IBS e CBS. Era um tributo só.
E, no final das contas, ó, do quanto arrecadou desse tributo, parte vai para A, parte vai para B. Aliás, como é o Simples Nacional, quantos tributos nós temos no Simples Nacional e se divide, ninguém questiona o modelo Simples Nacional. Mas o IBS tem essas características. Ele incide sobre bens materiais e imateriais. Aí nós já temos uma discussão. O que é serviços, o que é bens, o que é serviços gráficos, o que é produto da gráfica. Fornecimento oneroso ou não oneroso, não importa, desde que seja fornecido, não importa se ele é oneroso ou não oneroso. Isso é importante dizer que não importa se é oneroso ou não oneroso, mas ele tem que ter um valor para poder ser a base da cobrança, né? Óbvio. E esse aqui é um fator muito importante. Muda totalmente a lógica da destinação ou do dono do tributo. Hoje o ICMS de São Paulo, das indústrias de São Paulo, todo ele fica em São Paulo. Agora não. Agora, lá do Chuí, se alguém comprar um produto de São Paulo, cujo produto vá para o Chuí, esse ICMS, ou melhor, esse IBS, vai para o Chuí, não fica mais para São Paulo. Isso vai provocar um rearranjo por completo nos orçamentos dos estados. Não se tem ainda com precisão, mas sabe-se que tem estados que vão perder a arrecadação e tem estados que vão ganhar a arrecadação. Quem vai perder a arrecadação? Seguramente são os estados produtores, exportadores para outros estados. Os estados importadores vão ganhar a arrecadação. Ou seja, toda a produção feita aqui em São Paulo, todo o custo de uma indústria em São Paulo, vai gerar o tributo para fora. Ou seja, vai estar vinculado com quem comprou o produto, quem recebeu o produto. Essa é uma diferença brutal em relação ao sistema que nós temos hoje. Como eu disse, o fornecimento oneroso não oneroso, mas ele tem por base, sim, o valor da operação. As alíquotas, aqui é uma outra questão sobre o item simplificação, né? São duas alíquotas, a do IBS e do CBS, certo? Não. Podem ser 5.400 alíquotas. Por quê? Porque a lei prevê uma alíquota padrão aprovada pelo Congresso Nacional. Mas dá autonomia para os estados e para os municípios ajustarem essa alíquota conforme as suas necessidades. Portanto, no item simplificação, temos essa pérola que nós poderemos ter uma alíquota para cada município. Bom, essa estimativa é uma estimativa feita sem, diria, bem conservadora de uma alíquota de 28%. É possível que seja mais, é possível que seja menos. Quando foi feita essa estimativa, o rol de desonerações, o rol de produtos da cesta básica, o rol de produtos com redução de 60%, de 30%, era maior do que foi aprovado. Então, essa estimativa é estimativa. Se o governo demonstrar que tem que ser 28%, o Senado, o Congresso Nacional, vai aprovar a alíquota padrão, e vai ser muito difícil, eu diria impossível, os estados e os municípios diminuírem a alíquota. Porque aquela previsão dos estados ajustarem a alíquota, os municípios ajustarem a alíquota, obviamente que é... Então, essa é uma atenção muito especial que tem que ser dada quando for definida essa alíquota padrão que vai ser estabelecida pelo Senado Federal. Outras características do IBS. Eu vou ficar o microfone que é melhor. Mas vou ficar aqui para o meu amigo enxergar lá daqui. Bom, ele é calculado por fora. O que é calculado por fora? Ele não incide na própria base dele. Hoje o ICMS, os tributos que incidem sobre o faturamento, eles incidem sobre a própria base. Quando ele é calculado por fora, tira-se ele para calcular, tira-se ele para ajustar a base para o cálculo dele mesmo. Isso quer dizer que
nós vamos ter um novo modelo de cálculo do tributo. Durante 7 anos, na fase de transição, os senhores vão ter que manter o cálculo atual do ICMS, do ISS, PIS, COFINS e tudo mais. PIS, COFINS não, né? PIS, COFINS acaba em 2027. Mas, em relação ao IBS e a CBS, vão ter que ter uma outra estrutura para fazer o cálculo do tributo. Claro, tudo isso vai demandar sistemas, e isso não é na caneta, vai ser sistemas informatizados que vão promover esse ajuste. Mais aqui? Tá bom. Uma outra premissa, né, dessa reforma tributária é a neutralidade. O que é a neutralidade? Tudo dá crédito. Hoje nós temos uma discussão muito grande. O que dá crédito, o que não dá crédito? A premissa da reforma tributária é que tudo dê crédito. Tudo que você comprar, que a sua empresa comprar, vai gerar crédito. Tudo mesmo? Não. A premissa é essa, mas não é bem assim. Depois nós vamos ter uma tela que nós vamos tratar do simples, inclusive, para demonstrar que não é bem assim essa premissa da não incidência dos tributos e da neutralidade dos tributos. Bom, legislação única. A legislação vai ser única? Não, a legislação pode ser única, pode ser essa. Mas o que vem depois... Começar por definição da alíquota de cada município, que o município vai ter o poder de definir. Portanto, já não é mais uma legislação única. Claro, se nós não tivermos uma estrutura de sistemas informatizados para administrar esse novo patamar de sistema tributário brasileiro, não vai funcionar. É impossível funcionar na caneta como nós fomos criados, né, antigamente. Bom, um fato interessante, isso é um aspecto muito positivo, é o prazo para a devolução dos créditos. Nós temos 3 prazos aqui estabelecidos. Nós sabemos hoje que os créditos, quando as empresas têm créditos, elas pedem esses créditos para o ente público, para o ICMS, do ISS, ou até para a União Federal, em relação a PIS, COFINS, demora em média uns 5 anos, né? Com boa vontade, com insistência, inclusive, por parte do jurídico das empresas. Hoje nós temos na lei, cravado, é uma lei complementar, que nós temos esses prazos aí, 30 dias contribuintes enquadrados em programas de conformidade estabelecido pelo comitê gestor. Esse comitê gestor não existe ainda aprovado na lei, mas já temos uma estrutura para ele. Então, aquelas empresas que têm regras de compliance, sempre tiveram um bom comportamento, entre aspas, na visão dos fiscos, elas poderão ter os seus créditos em até 30 dias. 60 dias, aquelas empresas que, ainda que não estejam qualificadas naquele grupo primeiro, mas a solicitação dos créditos é uma solicitação recorrente. Todo mês ela solicita crédito e esses créditos são aprovados, verifica-se que eles estão adequados, de acordo. Então, tem só um limite aí de 150% em relação à média dos meses anteriores, mas essas empresas também receberão seus créditos em 60 dias. E as outras empresas em até 180 dias. Eu diria o seguinte, esse prazo é extremamente... esse dispositivo da lei é extremamente benéfico, porque é muito comum, como eu falei, os créditos serem devolvidos quando estiver já estourando aí os 5 anos, que é o período decadencial. Bom, aqui tem um pequeno exemplo, né, do que seria a não cumulatividade plena, como eu falei, tudo que se compra dá crédito e tudo que se vende gera débito. É um modelo aqui do PIS/COFINS. Isso aqui tem... Ele aponta aqui? Não aponta, não. Acho que ele não aponta. Tem o modelo do PIS/COFINS que nós temos hoje, ICMS, no sistema atual. Eu faço compras, nem tudo me dá crédito. Eu faço vendas, eu tenho débito. Então, aquilo que não me dá crédito, eu fico com uma linguagem que a gente chama, eu fico entubado com aquele crédito, com aquela falta de crédito. Portanto, eu acabo pagando mais. No novo modelo, tudo pode dar crédito, então eu vou deduzir tudo. Moral da história, eu só vou pagar o IBS e a CBS sobre o meu plus, o quanto eu ganhei
por quanto eu faturei a mais dos meus custos. É o que eles chamam da não cumulatividade plena. O IBS e a CBS, eles são tributos, obviamente o IBS é compartilhado com os estados e os municípios, a CBS é só da União, mas eles têm exatamente o mesmo formato de cálculo. Por fora, tudo dá crédito, tanto para o IBS como para a CBS, e o valor do pagamento, quando for pagar, ele é exatamente igual, eu diria assim, é exatamente igual ao nosso modelo do Simples hoje. Quer dizer, paga-se numa mesma data, no mesmo vencimento, documentos diferentes, porque tem destinações diferentes, mas a apuração de débito e crédito é a mesma. E aqui tem só um exemplo, essa apresentação vai ser disponibilizada, né? Quem quiser depois fazer algum questionamento e tiver alguma dúvida. Interessante é que essa figura do cashback. Inicialmente, a ideia, inclusive do Bernard Api, que é o secretário da Reforma Tributária, era que não se tivesse cesta básica, nós vamos falar sobre a cesta básica, mas tivéssemos cashback para todas aquelas pessoas que estão enquadradas em algum programa de benefício do governo federal. São as pessoas mais vulneráveis, baixa renda, enfim. Mas isso não vingou, manteve-se a cesta básica, aliás, tem duas cestas básicas, né? Tem a cesta básica básica e tem a cesta básica quase básica. Mas criou-se para a população de baixa renda, e que estão, obviamente, cadastradas nesses programas de ajuda do governo, a figura do cashback. Todo tributo que incidir sobre gás, energia elétrica, água, esgoto e telecomunicações será devolvido em espécie para essas pessoas. É o cashback, é o dinheiro que volta para essas pessoas. Então, a pessoa que está vulnerável, que está num desses programas do governo federal, ao pagar a conta de luz, vai estar lá o IBS, a CBS, esse IBS, CBS, ela vai receber de volta por parte do governo. Na realidade, o governo federal vai devolver 100% da CBS que incidir nessa conta, e os estados vão devolver só 20%. Dos demais produtos que vão ser definidos ainda, esses aqui já estão definidos, né? Gás, luz, água, esgoto e telecomunicações. Mas a lei permitiu definir outros produtos, outros bens, outros serviços, para também entrar no programa de cashback para as pessoas mais vulneráveis, a partir de janeiro de 2027. Tudo que se refere à CBS é a partir de janeiro de 2027. Tudo que se refere ao IBS é a partir de 29. E aqui também tem uma outra figura interessante na proposta não é mais proposta, aprovado já da reforma tributária, chama-se split payment. Split payment, de uma forma bem simples, significa dizer o seguinte: o senhor vendeu a prazo, aí você colocou a sua duplicata, a sua fatura, para cobrança, seja por um sistema normal de cobrança de duplicatas que nós temos, ou seja por esses meios de pagamento, dessas instituições de meio de pagamento. Quando o seu cliente for pagar essa fatura, ele vai lá, paga a fatura. Neste momento, esta instituição financeira, essa instituição de pagamento, vai pegar parte daquele valor, mandar para você, e a outra parte vai mandar para o governo. Ou seja, você não vai receber todo o recurso e depois, no mês que vem, vão lá calcular e pagar o tributo. Isso vai ser retido no momento do pagamento. Isso é o modelo split payment. Moral da história: esse modelo está amplamente instituído para todas as operações, todas as empresas vão estar vinculadas a uma instituição dessas, financeiras, enfim, dessas instituições de pagamento. É verdade que, para os governos, governo municipal, estadual e federal, sobre essas operações acabou a sonegação.
porque a retenção vai ser no momento da recepção do recurso fruto da venda. E acabou aquele planejamento de caixa que muitas vezes as empresas tinham. Ou seja, eu recebo hoje, mas a minha fatura hoje, à vista, vendi à vista, e vou pagar o tributo só daqui a um mês, só no mês que vem, só dependendo do vencimento do tributo. Agora, nesse modelo split payment, recebi hoje, o tributo já é retido na hora e repassado na hora para os governos. A lei previu 3 modalidades de split payment. E aqui, necessariamente, vai ter que funcionar com uma instituição de meio de pagamento envolvida no processo. Claro que essas instituições de meio de pagamento não vão fazer esse trabalho por benemerência às indústrias, às empresas. Vai ter um pedágio que elas vão cobrar sobre esse processo todo, né? O inteligente, que é esse que eu comentei, que é um desses que eu comentei, o inteligente, chama-se inteligente por quê? Porque quando for fazer o pagamento, digamos que a indústria X vendeu, vai receber no mês que vem, só que ela está com muitos créditos. Portanto, não faz sentido esse sistema fazer a retenção do tributo referente à venda e recolher para o governo. Se a empresa está com crédito, tem que primeiro consultar a base de créditos dessa empresa para saber quanto que ela tem de crédito e verificar se cabe alguma retenção para fazer a distribuição. Então, esse é o sistema inteligente. Moral da história, todas as empresas de meio de pagamento vão ter que ter acesso a uma base de dados para verificar uma base de dados do IBS e uma base de dados da CBS, essa base de dados é administrada pelos governos, para saber se aquele CNPJ tem crédito ou não tem crédito. Opa, esse CNPJ aqui tem crédito. E, portanto, então, eu, nesse momento, não vou fazer a retenção, ou vou fazer só a retenção do valor suficiente para, com o crédito, pagar o débito da venda. Bom, esse é o inteligente, tem o padrão que o fornecedor é obrigado a incluir. Bom, todos eles, na realidade, o fornecedor é obrigado a incluir na nota fiscal, no documento eletrônico, o valor do tributo, e esse valor do tributo que vai alimentar os sistemas. Nesse caso aqui do padrão, ele é um pouco menos sofisticado que o inteligente, mas é um pouco mais, digamos, abrangente. Nesse caso, as operações de transação elas vão ser identificadas já desde a origem. Então, vou dar um exemplo. Emitiu a nota fiscal eletrônica, colocou todas as informações. Digamos que o contribuinte, o adquirente desse produto resolva, assim, vamos negociar, me dá um desconto que eu te pago antecipado. No padrão ele não vai conseguir fazer isso, porque as informações do padrão são as que estão no momento da operação da venda. No inteligente ele conseguiria fazer essa articulação, essa negociação. O simplificado é aquele que, eu diria o seguinte, supermercados, 99,99% dos adquirentes de produtos de um supermercado não são contribuintes do IBS e da CBS. Então, portanto, eles não têm a questão da operação de crédito e débito. Então, nessa operação estaria o simplificado, ou seja, já se sabe de antemão que a operação vai só gerar débito na venda. O crédito já foi apurado anteriormente. Então, esse seria o simplificado. E eu ouso a dizer para os senhores que esse simplificado talvez seja por onde o governo ou os governos vão começar a explorar esse mecanismo. Porque ele é extremamente complexo e exige uma interação muito grande com os meios de pagamento. Há estudos e está em fase de desenvolvimento de sistemas por parte do governo federal, a empresa SERPRO, que é a empresa de processamento de dados federal, no âmbito federal, desenvolvendo esses 3 sistemas. Mas a ideia é que, a partir do ano que vem, esse simplificado seja implementado e
e ainda com um grupo de empresas que eles chamam de empresas piloto, para fazer testes, porque é muito risco de não dar certo, tanto o risco para o próprio governo, como o risco, inclusive, para as próprias empresas, no que se refere, por exemplo, ao registro dos créditos. Bom, eu já falei, compra parcelada, vai ser de acordo com já que o modelo é caixa, regime de caixa, os contadores gostam muito desses, definir bem o que é regime de caixa, regime de competência. Aqui vai ser regime de caixa, então todas as compras a prazo, as vendas a prazo, a incidência será no momento do pagamento das parcelas. Eu já comentei, né, 2026, realização de um período de testes, e 2027 é a expectativa que o sistema esteja pronto do split payment. Bom, imposto seletivo, essa é uma novidade, né, do imposto seletivo. O imposto seletivo foi criado para substituir o IPI, só que não, né? Como o Elcio comentou, o IPI não morreu. Então, nós vamos ter o imposto seletivo e continuar tendo o IPI. O imposto seletivo, ele é incidência única, não gera crédito, e as exportações não vão pagar o imposto seletivo. Então, por exemplo, se você exporta cigarro, fumo, bebida alcoólica, nessas exportações não vai ter incidência do seletivo, exceto, tem uma exceção lá dos bens minerais, que foi incluído. Por incrível que pareça, a lógica do imposto seletivo é incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aí, esses itens aqui já foram listados na lei. Não quer dizer que lá na frente não se identifique outro item e haja uma nova lei criando outro item. Mas a lógica, por exemplo, se não gera danos ao meio ambiente, por que o carro elétrico está no imposto seletivo? A discussão do carro elétrico está no imposto seletivo, a justificativa dita, não necessariamente a plausível, é que as baterias dos carros elétricos causam danos ao meio ambiente. Agora, o carro elétrico em si não causa dano nenhum, pelo contrário, né? Não tem poluição, não tem queima de diesel, de combustível fóssil e tudo mais. Mas, enfim, sabe-se que também aqui pesou muito a concorrência da indústria instalada com a indústria... Bom, veículos elétricos ou a combustão, exceto caminhões, se a lógica é não gerar danos ao meio ambiente, exceto caminhões, não deveria ser exceto, né? Embarcações e aeronaves, produtos de fumo, bebidas alcoólicas. Aqui, bebidas alcoólicas vai ser de acordo com o teor da bebida, o teor alcoólico da bebida e o volume da bebida. Então, provavelmente, isso ainda não foi estabelecido esses valores. Mas a cerveja tem um teor alcoólico menor do que o uísque, então a cerveja vai pagar menos seletivo do que o uísque. As bebidas açucaradas, aqui foi uma novidade, uma pressão nos 45 minutos do segundo tempo, né? As bebidas açucaradas, foram demonstrado que essas bebidas açucaradas causam danos à saúde, isso inclusive na Europa, em outros países, então eles conseguiram encaixar aqui as bebidas açucaradas. Os bens minerais é interessante, colocaram, causa danos ao meio ambiente, mas só tributa 0,25. É um daninho bem pequenininho, viu? E aí os jogos eletrônicos aí também causam danos à saúde, portanto, eles devem ser tributados. As apostas, os bets da vida. Né? E deve dar uma boa arrecadação aqui, viu? Bom, uma questão interessante que está previsto na lei é a avaliação do sistema a cada 5 anos. E na avaliação do sistema a cada 5 anos, esses itens aqui serão avaliados. Se a alíquota de referência, aquela alíquota aprovada pelo Senado, ela está compatível, ou seja, se ela não estiver compatível, a sociedade brasileira vai ficar pagando essa alíquota até 5 anos. Só depois de 5 anos vai ser feita a avaliação para saber se ela está compatível ou não. O que é o compatível?
se esta alíquota, a referência, não provocou aumento de arrecadação. Essa é a compatibilidade. Porque uma das premissas da reforma é não provocar aumento de arrecadação. Os regimes diferenciados, nós vamos ver depois, nós temos vários regimes diferenciados. Regimes específicos, a cesta básica nacional, a questão do cashback, aquela devolução para os mais vulneráveis. Os regimes aduaneiros e regimes especiais, nós temos vários, né? As EPEs, o Reporto, o REID, enfim. E, por incrível que pareça, foi colocado esse item aqui. Promoção da igualdade entre homens, mulheres e étnicos raciais. Ou seja, a cada 5 anos, o sistema tributário brasileiro vai ser avaliado para saber se o sistema tributário não está provocando desigualdade entre homens, mulheres e étnicos raciais. A primeira avaliação, então, já está agendada aí para 2033. Bom, por falar em regimes diferenciados, redução de alíquota, nós temos todos esses aqui. Ó. Tudo que está ali naquela coluna à esquerda são os que têm redução de 100% das alíquotas. Não vai pagar IBS e CBS. Dispositivos médicos. Quais dispositivos médicos? Tem um elenco de dispositivos médicos para serem definidos e essa alteração pode ser feita a qualquer momento, aumentar ou diminuir dispositivos médicos na lista. Os das pessoas com acessibilidade, com deficiência de acessibilidade, né? Nós vamos tratar do comitê gestor depois, mas vai vir demanda da sociedade, vai levar para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai alterar ou não a lei. Via de regra, são o próprio setor demonstrando, né, que, olha, não tem sentido tributar esse aparelhinho de audição que não está na lista, por exemplo. Acho que está. Mas digamos que não esteja. Aí apresenta a proposta para o Congresso Nacional alterar a lei. Mas pode ser iniciativa do próprio governo também. Mas tem que mudar a lei, tem que ajustar na lei. Medicamentos. Nós sabemos que existe uma lista básica de medicamentos. Mas, a todo momento, novos medicamentos são inseridos, que provavelmente são aqueles medicamentos que são sustentados pelo Sistema Único de Saúde, são aqueles que o governo das farmácias popular. Produtos de cuidados básicos, a saúde menstrual e a questão que já tem um programa, né, de fornecimento de absorvente para as mulheres, eles colocaram aqui os produtos. Aí vem os produtos hortícolas, frutas e ovos. Os ovos, o preço dos ovos vai baixar depois dessa implementação. Bom, automóvel de passageiros para as pessoas com deficiência. Hoje tem já o benefício, né? A pessoa com deficiência compra o veículo sem IPI e sem ICMS. Né? Automóveis para táxi. Também já tem o benefício hoje, também vão continuar tendo ali que está zero. E aí os serviços prestados por instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos. Aí tem a lista da redução de 60% e tem a lista da redução dos 30%. 30% estão todos praticamente os profissionais liberais aqui, né? O Elcio até gostou de os advogados estarem nessa, né, Elcio? Redução de 30% da alíquota. Se a alíquota padrão for 28%, então vai reduzir 30%. Não, foi um lobby fraco, né? Porque se fosse um lobby forte, teria na outra coluna. Né? É verdade. Bom, nesses itens aqui, esses setores, esses produtos já estão indicados na lei. Não quer dizer que novos produtos, novos itens não possam ser acrescentados aí ao longo dessa discussão toda, mediante alteração na legislação. Bom, aí vamos para os regimes específicos. Ali são os regimes, é o diferenciado, mantém toda a estrutura da tributação, só que as alíquotas são diferenciadas. Né? Agora nós vamos para os regimes específicos. Combustíveis e lubrificantes, incide uma vez só, não tem o débito e o crédito conforme tem nos outros produtos.
Serviços financeiros, as instituições financeiras estão aqui no regime também no regime específico, a forma de tributar, porque não tem como apurar débito e crédito, tributo de crédito, tributo de débito, operação de sistema financeiro. As operações imobiliárias, aqui as operações imobiliárias têm um grande problema, porque a ideia é tributar só gerar crédito e débito na venda. Só que os imóveis construídos antes de entrada em vigor dessa norma, as construtoras já incorporaram aquele custo sem destacar o crédito. Como faz com esse estoque de imóveis para vender para frente se vai ter débito na venda? Então, aqui tem um problema que tem que ser resolvido. Os planos de assistência de saúde e os concursos prognósticos também é diferenciado. As sociedades cooperativas, aqui, hotelaria, bares, restaurantes, parques temáticos, aqui são aquelas empresas que, em tese, estavam enquadradas dentro daquele benefício fiscal chamado PERSE, que foi criado na época da pandemia, que acabou ontem, né? Atingiu os 15 bilhões lá. A SAF, que são as sociedades, as SAs do futebol, também é um regime específico. Missões diplomáticas e o transporte aéreo regional de carga, coletivo de carga. Ou seja, o transporte regional, aéreo regional, conseguiu um benefício de ser tratado num regime específico, diferente das outras empresas transportadoras. E aí, aqui nós estamos a conversar sobre Zona Franca de Manaus. Até o ano de 2073, manutenção da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus já foi prorrogada umas duas vezes, desde a Constituição de 88. Não vejo força política para acabar em 2073 a Zona Franca de Manaus. Então, portanto, se a Zona Franca de Manaus vai continuar, significa dizer que o nosso IPI, aquilo que a gente estava comentando, vai continuar. E que IPI é esse? Que IPI é esse? Esse controle aqui. Digamos que tem uma indústria na Zona Franca de Manaus que produz esse controle. Produz 10 controles por mês. Essa indústria, ela só produz 10 controles desses por mês. Mas tem um processo, chama-se um processo autorizado pela Zona Franca de Manaus, pela SUFRAMA, para que aquela indústria se instalasse lá naquela região e produzisse controle. Ela está produzindo só 10 atualmente, mas está lá. Aí tem uma aqui em São Paulo que produz 10 milhões por mês. Essa que produz 10 milhões por mês vai continuar pagando o IPI, por conta daquela que está lá em Manaus, que produz só 10. Se não tivesse produção nenhuma em Manaus, para essa indústria de São Paulo, ela não pagaria IPI. Então, veja como ficou o modelo. Bom, isenção de IBS e ICMS, isso já existe hoje, PIS/COFINS e ICMS, para as importações de matérias-primas lá para a Zona Franca de Manaus. Foi criado um crédito presumido, que é o crédito presumido, embora aqui o percentual desse crédito presumido é maior que o percentual do PIS/COFINS e do ICMS. Criado um crédito presumido do IBS, as origens sejam estas regiões. Né? Matéria-prima da região sul e sudeste, o crédito é 7,5. Matérias-primas da região centro-oeste, norte e nordeste, o crédito é presumido de 13,5. Essa lógica do crédito presumido não mudou, isso já existe. Os percentuais que ficaram um pouco maiores aqui. Alguns setores, isso é uma inovação, alguns setores foram excluídos desse conceito de produção na Zona Franca de Manaus. E aí, entre eles, está armas e munições, não pode produzir na Zona Franca de Manaus, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis, enfim. Esses itens que estão aqui, expressamente, não podem ser, sim, produzidos, mas não tem o benefício que nós estamos tratando aqui da Zona Franca de Manaus. Bom, a partir de 1º de janeiro de 2027, as alíquotas ficam reduzidas a zero para os produtos sujeitos à alíquota inferior a 6,5%, o que tem hoje na TIP. Claro que essa lógica da redução é por conta tirando a lógica da produção na própria Zona Franca de Manaus. Mas já sei que tem movimentos da bancada representativa para fazer ajuste nesses textos aí em relação à Zona Franca de Manaus. Não para
Dá benefício, mãos para... Não, a ideia é que saia até o final do ano, né? Não saiu ainda. Bom, aí nós temos a cesta básica. A cesta básica, eu uso o conceito de cesta básica para trazer tratamento tributário diferenciado, sem incidência tributária, para vários produtos. A nossa cesta básica, desde a cesta básica atual, e esta aqui, está focada na alimentação. Ou seja, o que é a cesta básica? Produtos básicos de alimentação humana. Aliás, queriam colocar também para os pets, né? Não conseguiram, tinha uma emenda lá para colocar a cesta básica para os pets. Produtos para alimentação humana ser totalmente desonerado, não tem incidência tributária. Tem umas vantagens dessa cesta básica em relação à cesta básica atual. Por exemplo, na cesta básica atual, quando fala lá em peixes, está tudo. Está bacalhau, está salmão, todos esses peixes hoje estão desonerados. Ou seja, a desoneração ela beneficia o de maior renda, o de média renda e o de baixa renda. Como está o designado peixe, igual carnes, né? Carnes, as proteínas dos animais, vai desde do filé, da picanha, até a carne menos qualificada, né? Todos os tipos de queijo também hoje. Aqui, então, já fizeram uma pré-seleção, excluindo, então, por exemplo, excluindo carne, lá naquele item, peixes e carnes de peixe, exceto salmonídeos, salmão, né? Atuns, bacalhaus, não sei, esses outros peixes aí, eu nem sei que peixe é esse. Caviar. Ali a carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal, exceto foie gras. Mas hoje o foie gras não está excepcionalizado. Essa foi o filé mignon, as carnes, o filé mignon e a picanha. Houve um movimento político aí nesse sentido. Bom, essa é a cesta básica, que quer dizer alíquota zero. Tem a cesta básica estendida, que a alíquota não é zero, a alíquota é reduzida em 60%. E aí tem também uma série de outros. Essa cesta básica reduzida, ela não estava no projeto original. Por isso que no projeto original estimava-se que a alíquota chegaria a 25%, a alíquota padrão. Quando entrou essa cesta básica aqui, estendida, ou seja, menos arrecadação, vamos ter que aumentar a alíquota. Quando a inflação vai tirar da cesta básica a energia. O senhor viu isso? Não? Tirar do cálculo, a inflação está subindo, ele vai sugerir que tire energia, tire mais alguns itens, alimentos, né? Isso. Para poder tirar da cesta, do cálculo, para não incidir na inflação. Se tirar do cálculo vai ficar mais barato, né? Mas não tiro. Bom, então nós temos a cesta básica nacional estendida, e aí tem um tratamento diferenciado do Simples Nacional. Qual é a diferença do sistema Simples Nacional hoje para o sistema Simples Nacional com a reforma tributária? O sistema Simples Nacional hoje contempla aqueles tributos que estão ali, RPJ, CSL, a contribuição previdenciária, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Tudo isso é recolhido uma vez só para as empresas optantes do Simples, numa guia só, e o sistema faz essa distribuição para a destinação desses recursos. Então, é extremamente simples hoje, efetivamente, recolher pelo Simples. Com detalhe, as empresas do Simples não se creditam nas suas aquisições. Agora, as empresas do Simples, quando vendem, dependendo para quem vendem, os adquirentes podem se creditar, não pelo valor recolhido pelo Simples, mas pelo valor
da tributação normal, da incidência normal, ou seja, as empresas adquirentes do Simples, das empresas do Simples, têm um crédito presumido referente aos tributos. Isso é o que existe hoje. Com o advento da reforma tributária, primeiro muda-se a matriz dos tributos, né? Não temos mais PIS, COFINS, não temos mais ISS, ICMS, portanto, nós vamos ter só IRPJ, CSL, da Previdenciária, o IPI, por conta da Zona Franca, IBS, CBS. E aí as empresas do Simples vão ter duas opções. Elas podem optar, ficar no Simples, para todo o resto do seu modelo de negócio, exceto em relação aos tributos IBS e CBS. Se ela optar por ficar normal em relação ao IBS e CBS, ela vai poder ser creditada das suas aquisições, e quem comprar dela vai poder ter crédito também nessas aquisições. Ou seja, ela, para efeito de IBS e CBS, ela tem a opção de continuar no Simples, mesmo modelo que tem hoje, ou então ter um modelo apartado. Eu sou Simples, mas eu quero, em relação ao IBS e CBS, não ser Simples. Então, eu vou me creditar nos insumos, e quando eu vender os meus produtos, eu vou me debitar como empresa normal. Para quem eu vender, se eu for vender para uma outra empresa, essa outra empresa vai poder se creditar sobre esse valor do meu débito. Mas se eu quiser continuar sendo Simples, eu vou vender, e quem comprar o meu produto, se for uma outra empresa, ela vai poder se creditar, mas não da forma como existe hoje, pelo aquele crédito presumido. Ela vai se creditar exatamente pela parcelinha incidente do IBS e da CBS. Então, essa é uma grande mudança em relação às empresas do Simples. Tem que fazer cálculo, tem que para ver se vale a pena o modelo A ou o modelo B, e muitas vezes tem que interagir, inclusive, com o seu cliente, né? Se o cliente prefere que ela seja não simples em relação ao IBS, aí é uma negociação da empresa com o cliente. Bom, foi criada a figura do nanoempreendedor, né? O nanoempreendedor é aquele que fatura a metade do que fatura os microempreendedores individuais. Aí vai ter benefícios para eles aí na frente. Bom, aqui eu estava comentando a questão dos fundos. O Elcio até comentou em relação aos fundos, né? Temos criação desses fundos aí. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Temos o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Aqui entra a questão da compensação dos benefícios fiscais do ICMS, que vão acabar em 2032, reduz 40% em 32 e vai reduzir 100% em 2033. Essas reduções progressivas do benefício dos fundos, a ideia dos benefícios, melhor dizendo, a ideia é que esse fundo aqui especificamente seja usado para compensar essas reduções. Temos o Fundo da Amazônia, que foi criado também, a bancada não tinha previsão no início, e aí a bancada da Amazônia conseguiu trabalhar isso no Congresso Nacional, com recursos da União, para fazer trabalhos aí na política de preservação e tudo mais da região amazônica, né? E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele substitui aqueles fundos que já existem hoje, lá do Fundo Nordeste, né, do Centro-Oeste. Ele está sendo tratado nesse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Qual é a lógica? É fomentar o desenvolvimento dessas regiões, estimular o desenvolvimento dessas regiões. Já que em tese, não vai ser mais possível os estados legislarem sobre benefício fiscal próprio. Quer dizer, hoje o Estado pode dar um benefício do ICMS, pode dar um Estado aqui, o outro Estado lá, incentivar. Com a reforma tributária, o Estado não pode mais, ele não tem mais essa autonomia. E aí o que vai ser usado para fazer essa política de desenvolvimento regional são os recursos desses fundos aí. Esse aqui é o da Amazônia sob a gerência do governo, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais é do Comitê Gestor, e o outro é compartilhado. Bom,
Tributação sobre o consumo, em rápidas palavras, é isso. Agora, a lei tratou também, a gente fala muito de tributação sobre consumo, ela tratou também da tributação sobre patrimônio. Nós temos alguns tributos no sistema tributário brasileiro que alcançam o patrimônio, né? Aliás, tem uma reforma, um projeto de lei da reforma do imposto de renda essa semana passada foi lançado, que trata também de tributação do patrimônio. Os mais ricos, né, aquela figura lá. O IPVA é um tributo que já existe, o ITCMD, um tributo que já existe, e o IPTU também é um tributo que já existe. O IPVA, acho que tem uma política interessante, né, porque só veículos pagavam IPVA. Aeronaves, jatinhos, embarcações não pagavam IPVA. Então, não tinha muito sentido. Então, agora vão pagar IPVA também. Exceto aquelas que são usadas para o trabalho, né, tratores agrícolas, as plataformas de exploração e as embarcações também que usam para atividade pesqueira. ITCMD, isso é uma novidade, vai ser progressivo em relação ao valor. Hoje, os estados têm alíquotas fixas, né? Aliás, já tem estados que estabeleceu progressividade, né? Mas a maioria dos estados mantém a alíquota fixa de 4%, 3%, 5%. Então, agora, a partir da vigência da reforma tributária, as alíquotas têm que ser progressivas, semelhança que já alguns estados fazem. Obviamente, não vão incidir sobre a transmissão de patrimônio para instituições filantrópicas, né? Um outro detalhe interessante sobre bens móveis e títulos de crédito passa a ser o domicílio do de cujos. Então, o pai mora num estado e o filho beneficiário da herança em outro. Havia sempre uma dúvida, aonde paga o ITCMD? Agora, nas questões que não envolvam imóveis, está definido que é no local do domicílio do de cujos. Outro detalhe, né, se o doador ou o donatário residirem no exterior, paga ITCMD aqui. E, bom, VGBL e PGBL, vocês viram a discussão toda, que no início incidia e depois, no apagar das luzes, foi tirado. E o IPTU também tem toda uma lógica aí dessa alteração, que muitos municípios não corrigiam e tinham obstáculo jurídico para corrigir a base do IPTU. Então, a lei permitiu que os municípios possam corrigir a base do IPTU anualmente, mediante lei municipal. Tá bom, obrigado. Bom, pontos polêmicos. Quer falar dos pontos polêmicos, Elcio? Ou não tem nada polêmico? A transição. 2033, né, nós estamos falando. Não. 2033. É muito tempo. Não que a transição não seja complexa, mas é muito tempo que nós vamos continuar com os dois sistemas. Em termos de custo, em termos de preocupação, é muito tempo, até 2033. Outra preocupação grande é a alíquota. A alíquota referência é 28%, mas com a possibilidade dos municípios e estados também terem o seu quinhãozinho lá de alteração, é uma senhora preocupação. O split payment, que nós já tínhamos comentado, quão bem vai funcionar esse sistema, por isso que é prudente essa preocupação do governo em fazer um teste agora no ano que vem, pegar grupos de empresas, fazer um piloto e aí testando para ver a funcionalidade do sistema. E o imposto seletivo também é uma preocupação no sentido que ele listou os produtos, mas deixou a possibilidade em aberto para novos produtos serem acrescentados. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim, porque de repente está faltando arrecadação. Vamos alterar o imposto seletivo dos produtos A, B e C. Bom,
Aí é uma preocupação que a gente está elencando sobre o quão as empresas têm que estar atentas sobre tudo isso que nós comentamos aqui, rapidamente comentamos aqui, e aí tem que analisar o setor específico, de todas essas regras que estão mudando, o que o setor é envolvido, a revisão de benefícios fiscais, não vamos ter mais benefícios fiscais. Então, hoje uma indústria que está planejando instalar uma planta num local onde tem um benefício fiscal, já sabe que esse benefício fiscal tem vida curta, inclusive diminuindo a vantagem até 2033. O IPI da Zona Franca de Manaus, aqui, o exemplo que nós demos aqui, que é uma distorção, já tem pessoas pensando em estabelecer um percentual mínimo de produção do produto na Zona Franca de Manaus para justificar a manutenção do IPI. Porque num exemplo bem jocoso que eu dei, de 10 para 10 mil, não tem sentido esse benefício continuar para essa produção. Bom, aí a questão da logística, né, dos clientes, dos fornecedores, tem que verificar o quanto isso agora, com o novo modelo, tendo em vista, embora para a empresa não haja uma mudança, ela vai pagar o tributo ali onde ela está, mas a destinação do tributo vai ser para outro estado. Então tem que ver essa logística. Seguramente nós não vamos ter mais substituição tributária, né, do ICMS, não há previsão para o IBS, como não vai ter também, não tem previsão, eu digo que não tem previsão hoje, mas pode ser que eu esteja falando aqui, o pessoal já está rascunhando lá, do TIFAL, né, daquele diferimento do limite dos estados. Com certeza, as empresas vão ter que alterar a estrutura administrativa para manter os dois sistemas, continuar com esses dois sistemas até 2033. A estrutura administrativa é a área contábil, a área de TI e advogados, né, Elcio? Principalmente. Né? Por quê? Porque vão ser complexos. A grande diferença do sistema atual para o sistema novo. O sistema atual nós já conhecemos toda a complexidade. Parte da complexidade nós já até tratamos. Parte das discussões jurídicas, os tribunais até já definiram. Então, esse é o sistema atual. O sistema novo. Nós não temos noção da complexidade, nós não temos noção ainda das controvérsias jurídicas, nós não temos noção ainda do que vem pela frente. Então, e não dá para a gente pegar um conceito do sistema novo, do sistema velho, e tentar aplicar no sistema novo, que pode dar errado. Então, tem que ter uma estrutura, assim, as empresas vão ter que se organizar numa estrutura mais adequada. Bom, a questão da distribuição de dividendos de juros de capital próprio, isso está no conceito da reforma do imposto sobre a renda, que é esse projeto que foi encaminhado para valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O mote é a correção da tabela, né, para quem ganha até 5.200, até 7.000, uma redução, e depois as outras alíquotas seguem normal. E aí também é uma questão em função da tributação da renda, que pode voltar a ter a tributação da distribuição dos dividendos, e agora tem a tributação mínima, que tem que atingir 10% do beneficiário, também pensar se não é o caso de organizar a sua estrutura societária em função da distribuição de dividendos, que vai ser tributado. Hoje, os dividendos não são tributados, mas agora, com essa mudança desse proposta para o SPL, os dividendos, inclusive, quando pagos para o exterior, vai ter que ter uma tributação mínima, seguindo aquela linha, inclusive, da OCDE, né, não sei se vocês já ouviram falar, OCDE, Pilar 2, tributação mínima. Né? No caso, até nós já temos aqui uma alteração da contribuição social sobre o lucro, de tributação mínima das grandes empresas multinacionais, de 15%. Então, esses pontos aí tem que ficar monitorando e vendo, como dizia um amigo meu, vendo a marcha dos acontecimentos. Senhores, comitê gestor, esse aqui é um dos pontos importantes que vai definir boa parte do que nós tratamos aqui. O comitê gestor tem a responsabilidade pela definição. Essa proposta está no projeto de lei complementar 108, já passou pela Câmara, está no Senado agora. E
ele trata especificamente da gestão do IBS. IBS é um tributo dos 27 estados e mais dos 5.000 e tantos municípios. Então, tem que ter uma organização para... Até porque os procedimentos, embora as administrações tributárias estaduais vão continuar, mas não pode a administração tributária do estado do Tocantins adotar um procedimento diferente da administração tributária do estado de São Paulo. Já que o tributo é o mesmo, tem que ter uma harmonização aí. Essa é a tramitação do projeto. Dia 18 de março, a matéria está com a relatoria lá da Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. E aí tem já, nesse PL 108, tem os indicativos de como será composto esse comitê gestor. É um comitê bem enxuto, ó. São 27 integrantes dos estados do Distrito Federal, mais 27 integrantes dos municípios. Ou seja, nós estamos falando aqui de 54 pessoas começar o comitê gestor para definir. Aí tem o currículo que os participantes do comitê gestor devem ter para fazer parte desse trabalho. E, senhores, é isto. Simples. Obrigado. Passar o microfone para... Nós da indústria gráfica temos um setor que tem a imunidade, que é o setor editorial, né? No artigo, se não me engano, acho que 49 da lei, fala sobre quem vai comprar de imune não vai poder aproveitar crédito. E no artigo, acho que 51, fala que quem vender, dá a entender, né, que quem vender imune supostamente anula o crédito das operações anteriores. Porém, se eu não me engano, no parágrafo 2º, no inciso 2º, fala sobre livros, jornais e revistas, especificamente, que essa proporcionalidade não se aplica. Então, queria só saber como é que está esse entendimento, se, de fato, as indústrias gráficas vão poder aproveitar crédito. Isso é uma dúvida, né, sobre os nossos insumos. A segunda dúvida é, obviamente, perante o papel imune, se entende-se que não vai poder aproveitar, afinal de contas, vamos estar adquirindo algo que é imune. E a terceira dúvida é realmente da Zona Franca de Manaus, como que fica isso no setor gráfico, visto que tem gráficas da Zona Franca de Manaus. Obrigada. Bom, eu vou... Está funcionando? Eu vou começar respondendo pela última. O fato de produzir na Zona Franca de Manaus não quer dizer que tem o tratamento tributário da Zona Franca de Manaus. Então, essa indústria gráfica que tem lá, ela tem que ter aquela autorização da SUFRAMA e todo o processo, né? Me parece que, se está lá, está normal, a indústria gráfica, o efeito da produção da indústria gráfica lá, se tiver uma indústria gráfica cá, produzindo a mesma coisa, mesmo produto, caderno da imunidade, mas algum produto lá, aqui vai ter que pagar IPI. Não me parece que tenha tratamento diferenciado. Agora, a questão da geração de crédito, né? Bom, a ideia, se o produto X é imune, tudo que decorre dele mantém a imunidade. Mas eu sei que tem muita controvérsia, inclusive hoje, nos tribunais, essa discussão da imunidade, mas se o papel é o mesmo, se a imunidade é o papel, não importa se o papel, se a destinação do papel é o mesmo, a destinação é para jornais, revistas, periódicos, em tese, esses conceitos não foram alterados aqui pela reforma tributária. Mas eu te confesso que o texto ele dá margem para uma... A gente como é que é? A gente tem medo, inclusive, de quando tem uma vírgula fora da... Será que essa vírgula está correta, que ela não deveria estar depois da outra palavra? Então, a gente tem que trabalhar, eu diria assim, como vão sair atos menores do que a lei complementar, atos interpretativos, inclusive leis ordinárias e tudo mais, tem que estar atento, até para poder
no caso, no momento certo, fazer uma articulação, uma interferência para bem definir esses conceitos. Mas eu acho, na minha interpretação, que apesar do texto do parágrafo do 40 tem que estar atento para ver se não está claro. A lógica é assim, não, mas isso aqui não, a nova ordem tributária não mudou da imunidade. A lógica é a gente ter a mesma interpretação, mas vá que... É que, na verdade, tem um outro porém, porque se você pega o artigo 150... Existe um outro porém, porque se você pega o artigo 150 da Constituição, ele fala que nós somos imunes de imputos. E o que veio trazendo... CBS. Então, e o que veio trazendo é que a gente está imune no CBS, que seriam contribuições. Então, ele está meio que contra o que fala a Constituição Federal. Só que aí, quando vem nessa manutenção de crédito, aí ele vai onerar muito a indústria gráfica do setor editorial. Então, ele vai contra até a não cumulatividade. Né? Ele fere a não cumulatividade se ele fizer isso. E a descrição realmente está esquisita. Então, é legal a gente depois, né, junto com as associações, entender onde a gente está. E se for o caso, até fazer uma consulta. É melhor fazer consulta neste período para os órgãos, para o comitê gestor, até para a própria Receita Federal, fazer neste período antes da vigência, porque dá tempo de, se for o caso, ajustar o texto, né? Ou soltar uma norma interpretativa do texto. Perfeito. Posso fazer um questionamento? Claro. Com relação ao ICMS-ST, tendo em vista que o regime só vai mudar completamente em 2033, como fica essa questão do ICMS-ST durante esse período de mudança progressiva, né? A alíquota vai incidir parcialmente o ICMS-ST até 2033, né? Em que relação com relação a isso? Acho que até o Elcio comentou na apresentação dele que a partir de 2027 as alíquotas dos tributos novos vão começar a subir e dos tributos velhos vão descer. Então, quer dizer o seguinte, que o ICMS de 2030, a alíquota vai ser, se hoje era 18, vai lá, sei lá, vai ser 10. Estou chutando aqui, tá, na proporção. E esse 10 vai servir tanto para o DIFAL, como para a substituição tributária nos casos que se aplica a legislação atual. Então, na realidade, o ICMS-ST continua progressivamente até 2032. Eu imagino que sim, que ele vai continuar. Mudando essa percentual dele. Na verdade, ele vai acabar naturalmente. Sim, vai declinando ou subindo. Mas, teoricamente, continuaria até 2032. Tem pergunta aqui do online. Posso fazer? Claro. Pergunta da Lorena Depisol. Em sua maioria, somos prestadores de serviço que varia entre 2% e 5% de acordo com a cidade. No lucro real, uma média de 20% de carga tributária, somando os demais encargos. Com o novo modelo, qual a carga tributária final das nossas empresas? Essa é a pergunta de $1 milhão, essa, né? Esta pergunta, eu vou contar para todo mundo aqui, mas vou desligar o microfone, tá bom? Lorena? A pergunta da Lorena é uma ansiedade, ela revela uma ansiedade de milhares e milhares de empresários e brasileiros e advogados e contadores. Ainda não está definida essa alíquota final. A alíquota final vai ter por parâmetro a alíquota base que o Senado Federal vai aprovar. A partir da alíquota base do Senado, como eu falei, há possibilidade de estados e municípios alterarem a alíquota base do Senado. Então, é muito difícil a gente definir agora. O município onde ela está, provavelmente, se ele não fizer nada, nenhuma lei municipal vai continuar com a alíquota básica. Mas vai que o município apresente uma lei municipal e altere a alíquota básica. Ele vai ter essa autonomia para tal. Então, não tem como a gente definir. Agora é impossível definir. Não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas é uma resposta que eu posso dar para a Lorena. Tem mais uma, se puder, mais uma. Do Sardinha da Tilibra. Na fase de testes, a alíquota de 1% vai entrar no total da nota fiscal e da duplicata? Deve ser feito o recolhimento ao fisco pelo contribuinte ou será apenas informativo em 2026? Não, vai ter que ser recolhido, tanto é que nesse recolhimento, se tiver débito e crédito, se tiver crédito de PIS/COFINS, vai poder até compensar
com crédito PiscoFins no caso da CBS, ou com crédito ICMS no caso da CBS. Essa alíquota de 1%, só para lembrar, é 0,9 para CBS e 0,1 para IBS. Mas tem que, não é só meramente informativa na nota, tem que recolher. Ou seja, é o tributo normal já com essa alíquota, digamos assim, uma alíquota teste, né? É isso. Do online terminou. Se alguém aqui tiver mais alguma pergunta. Alô? Tá falando aqui. Não, só para a gente encerrar, que nós temos um compromisso de horário, o doutor Elcio também tinha. Eu queria agradecer muito vocês, né? Dizer que se a gente, eu já combinei com o doutor Elcio que, se necessário for, a gente encaminha alguma pergunta. Claro, né? claro. E vocês responderiam. Agradecemos o material que fica disponível, mas eu só queria encerrar, agora usar a experiência aí dos cabelos brancos, né? E do filme Brasil, que a gente conhece. A minha sensação, aqui eu estou falando só o Ricardo, né? Gente, nós vamos precisar levar isso a sério. Isso aí não é coisa que as empresas acham, não, o ano que vem eu tiro de letra lá, faço. Isso aqui vai dar muito mais trabalho do que a gente imagina. Para mim ficou, quer dizer, se eu já tinha essa dúvida antes, não que a apresentação foi ruim, foi boa demais, mas eu tenho certeza que quem menosprezar a complexidade desse negócio de poderá se dar mal. Poderá se dar mal. Então, queiramos ou não, gostamos ou não, nós vamos ter que nos debruçar nisso aí. Eu estou falando isso porque eu estava pensando aqui, e depois eu viajo mais 4, 5 horas de carro sozinho, pensando. Amanhã eu estou reunido com a nossa turma lá. Gente, vamos começar a entender isso aqui, porque o ano que vem começa, e nós temos que saber o que nós vamos estar fazendo. Porque quem não fizer isso tem uma grande chance de ter problema sério ao longo do ano que vem, porque não está sabendo e complica. Então fica essa sugestão aí. Então, Paulo, muito obrigado, viu? Vocês deram um show aqui. Nós que agradecemos aí a oportunidade. E só para reforçar o que o presidente falou, não é porque a alíquota é 1%, que a empresa, vou deixar para lá porque é só 1%. Aliás, do IBS é 0,1%. Não. Tem que ter uma preocupação com essa estrutura e com esses outros aspectos externos, inclusive cadeia, cliente, fornecedor, onde se instalar. Vou insistir nesse meu projeto de instalação do benefício fiscal, de um benefício fiscal, o simples, conversar com o meu cliente, como é que a gente vai fazer em relação ao simples? Eu sou simples. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado, bem conversado. Então, obrigado, hein, gente? Obrigado. Muito obrigado, viu? E precisando, a gente marca outro café aí, viu?